levando em conta os tempos da ignorância, ordena agora todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu testemunho, deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Esse é o texto aqui da palavra de Deus. Eu quero em Cristo saudar aqui meu amado e querido irmão Adenildo Chagas, que está aí participando também. Seja bem-vindo nessa tarde aqui de reflexão. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra de Deus com o seguinte tema: ignorante nunca mais. Amém? Ignorante nunca mais. Queridos, o livro de Atos é um livro muito especial na Bíblia Sagrada, porque é um livro que mostra, glória a Deus, a igreja matriz em ação, a igreja que recebeu o Espírito Santo de Deus, a igreja que foi revestida pelo poder do Espírito Santo e estava agora cumprindo a missão a qual Jesus ele determinou, que era para pregar o Evangelho a toda criatura, pregar o Evangelho por todo o mundo. E essa igreja, através dos discípulos e também dos apóstolos do Senhor e dos ministros, a qual estava sendo levantado por Deus, aleluia, eles estavam agora pregando por toda parte e levando a palavra de Deus. E Paulo, junto com a sua equipe missionária, agora chegou em novos territórios, em novas regiões. Dentre essas regiões em que Paulo chegou para pregar o Evangelho de Cristo, chegou numa cidade chamada Atenas, a antiga e importante Atenas, cidade da Grécia. E eles estavam ali, eles chegaram ali para pregar o Evangelho. Porém, quando eles chegaram nesse lugar chamado Atenas, esta cidade, ali eles observaram que o povo deste lugar, o povo desta cidade, era um povo muito religioso, Um povo que era um povo religioso, a ponto de ter cada pessoa ou aquele povo vários deuses. Ele chega nesta cidade e quando eles começam a chegar ali naquela cidade, a cidade de Atenas, eles percebem que, glória a Deus, o povo daquele lugar era um povo religioso e idólatra. Por que idólatra? Porque eles tinham vários ídolos ou vários deuses, altares para vários deuses. Deuses esses a qual eles seguiam e serviam. Então, quando ele chega naquele lugar, presbítero João, Atos capítulo 17, versículo 15 a seguir, a Bíblia diz que o espírito de Paulo, ele se revoltava, ele se agitava dentro dele, por conta da idolatria pela qual ele contemplou naquele lugar. Uma idolatria muito grande, uma idolatria intensa, pois tinha vários altares a vários deuses. Não era só um deus ou dois ou três, eram muitos altares. E Paulo ele contempla a idolatria daquele lugar e o espírito dele se agitou, se incomodou de ver tamanha idolatria. Porém, a Bíblia mostra que ele não foi querer derrubar os altares das pessoas, até porque a fé cristã, o cristianismo, a fé cristã, é uma fé que ela expõe a palavra de Deus, ela vem com o objetivo de expor a verdade, de pregar o Evangelho, de pregar a verdade, mas não de ofender as pessoas
e nem de, por exemplo, destruir os altares, né, das outras pessoas que pertencem a outras religiões, né? A palavra do Senhor vem revelar para nós, aleluia, como é que um cristão deve se comportar. Ele deve expor a sua fé, ele deve expor a verdade, mas sempre tendo respeito à religião do outro, à religião do próximo, as outras pessoas, deve respeitá-las. Porém, glória a Deus, não podemos deixar de pregar o evangelho, de pregar a verdade. Então Paulo, embora que o espírito dele se revolta de ver, aleluia, a idolatria naquele lugar, porém ele continua caminhando, ele continua andando e esperando uma oportunidade para ele poder pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, aleluia, o próprio Paulo declara lá na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, eu quero ler para você, aleluia, para deixar como uma observação muito importante acerca do Evangelho, capítulo 1, versículo 16 da carta aos Romanos, está escrito assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Primeiro do judeu. Glória a Deus. Então, o Evangelho de Cristo, nós não nos envergonhamos do Evangelho, que quer dizer as boas novas de Cristo, pois essas boas novas, esse Evangelho é poder de Deus. Então esse é o Evangelho que Paulo estava pregando ali, aleluia, que foi para Atenas para pregar ali o Evangelho que poderia salvar as pessoas, libertar as pessoas, transformar a vida daquelas pessoas. E esse é o Evangelho que a Igreja de Cristo está empenhada, aleluia, em pregar. Esse Evangelho que transforma, esse Evangelho, essas boas novas de Cristo que liberta a vida de todo aquele que nele crê. E quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, neste capítulo aqui de Atos, a Bíblia diz que enquanto ele estava observando os altares daquelas pessoas que adoravam a vários deuses, entre aqueles altares ele contemplou um altar conhecido como altar ao Deus desconhecido. Altar ao Deus desconhecido estava ali. Aquele povo era tão religioso, né? E eles não queriam desagradar nenhum Deus, né? Porque eles estavam procurando, querendo agradar a Deus, o Deus verdadeiro, e não querendo ofender a nenhuma divindade. A Bíblia diz que eles construíram também um altar conhecido como altar ao Deus desconhecido. E esse altar, quando Paulo chega e contempla aquele altar, Paulo entendeu, agora está aqui a minha oportunidade para me pregar o Evangelho de Cristo neste lugar. E Paulo começa a falar com aquele povo e a dizer, olha, eu sou um pregador do Deus desconhecido, do Deus que, embora que vocês não conhecem, vocês procuram adorar, procuram de alguma maneira agradá-lo. Glória a Deus, que é esse Deus desconhecido. E ali o Senhor foi apresentado para aquele povo. E quando ele começou a pregar acerca do Deus desconhecido, glórias a Deus, ele começou a dizer, o Deus desconhecido que vocês estão honrando sem conhecer, esse é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Escuta, estamos aqui diante de uma palavra a qual mostra, aleluia, acerca de quem é o Senhor.
Quem é o nosso Deus? Ele é o Deus, aleluia, que fez os céus e a terra. É o Deus que fez o mundo. É o Deus que fez o universo. É o Deus que tudo se move por Ele. É o Deus que as pessoas respiram, porque é Ele que dá o ar, o fôlego de vida para que nós possamos respirar. A Bíblia diz aqui que a todos Ele dá a vida, a respiração e todas as coisas. Glórias a Deus. Esse é o Deus desconhecido, o Deus que as pessoas não conhecem, o Deus que, por as pessoas não conhecer, se prostra diante de imagens para adorar, oferece ofertas a imagens e escultura, a ídolos, a qual pessoas fazem com a própria mão. E Paulo aqui começa a dizer, olha, glória a Deus, esse Deus desconhecido, que fez todas as coisas, de um só homem, de um só sangue, Ele fez todos os homens. Ou seja, através do primeiro homem criado, formado, Adão, Deus fez toda a raça humana, toda a humanidade. Glórias a Deus. E a Bíblia aqui vem nos mostrar, versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que o buscasse, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Preste bem atenção no que a palavra de Deus está mostrando. Aleluia, que esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus desconhecido, glórias a Deus, Ele foi quem fez toda a humanidade, através de um só homem Ele fez toda a raça humana. E para nós vivermos, aleluia, nós dependemos dEle. Glória a Deus, para você respirar, aleluia, você depende de Deus. Por quê, irmão? Porque o fôlego de vida, a vida saiu de dentro de Deus. Quando Ele formou o primeiro homem, Ele assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então todos nós, aleluia, somos geração dEle, vivemos por Ele, nos movemos porque Ele é quem tem nos sustentado, porque Ele é quem tem nos ajudado. Então você que ouve nessa tarde a palavra de Deus, é importante entender que esse Deus, aleluia, foi quem te fez, foi quem te formou, glórias a Deus, foi quem te deu vida. E é importante que todos nós sejamos agradecidos a eles por tudo que Ele fez por nós, além de ter nos criado, nos formado, dado o lugar, a terra para nós habitarmos, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, porém diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então é importante entender essa verdade, que Deus deu para os homens a terra, para que eles aqui pudessem habitar, e devemos ser gratos a Ele. Porém é importante entender que o que é que leva a criação de Deus a adorar a ídolos, a imagens de escultura, não adorando o Criador, não adorando aquele que fez os céus e a terra. O que é que leva pessoas, glórias a Deus, a em vez de adorar a Deus, adorar aos ídolos? A Bíblia mostra claramente que o pecado acaba levando o ser humano a trilhar esse caminho da idolatria. Até porque desde quando o primeiro homem pecou, a Bíblia diz que o pecado separou o homem de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o pecado é o que separa o homem de Deus. Porém, aleluia, nós vamos observar
que o pecado que separa o homem de Deus, então o homem distante de Deus, ele está distante da luz, ele está distante da verdade, ele está distante também, glória a Deus, da salvação, né? Então, esse pecado que deixa o homem distante de Deus, afastado do Senhor, glória a Jesus, leva ele também a viver na ignorância. Leva esse homem, essa pessoa a viver na ignorância. E o que é ignorância? É escuridão. É escuridão. Isso é ignorância. A pessoa ela não consegue, glória a Deus, viver na luz, né? Enxergar as coisas claramente. E é por isso que essa pessoa ela vai viver e ficar preso, né, em tanta idolatria como era essa situação. Mas quando Paulo ele vê ali o altar, o Deus desconhecido, ele achou a oportunidade para dizer para as pessoas que elas poderiam abandonar a ignorância e desfrutar da salvação em Cristo Jesus e desfrutar, glória a Deus, da oportunidade de enxergar a verdade. E a verdade é Cristo, passando a adorar ao único e ao verdadeiro Deus, aleluia, através do seu Filho que ele enviou, glória a Deus, que morreu na cruz para nos salvar e nos deu também, através da sua pessoa, glória a Jesus, a oportunidade de perdão, a oportunidade de salvação e a oportunidade de vida eterna. Então, quando você conhece Jesus, você pode abandonar a idolatria, você pode abandonar os ídolos e passar a viver pela fé no Filho de Deus, adorando ao verdadeiro Deus, aleluia, através do seu Filho Jesus Cristo, a qual a Bíblia mesmo mostra aqui que ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Já estamos encerrando a programação Compartilhando Vida. Aleluia. Eu quero já orar por você, você que está ouvindo a palavra de Deus em mais esse dia e está entendendo que Deus está falando contigo. Você que talvez até hoje viveu uma vida também adorando a ídolos, você tem a oportunidade de abandonar. O Senhor chama isso de ignorância, ou seja, de escuridão. Você não entendia, você não tinha entendimento. Mas agora você está entendendo que através da pessoa de Jesus Cristo você pode ser salvo, você pode conhecer o verdadeiro Deus. Porque Deus ele enxerga quando alguém, glória a Deus, está fazendo não porque você é uma pessoa má, mas porque você não conhecia a verdade. Aí você estava adorando os ídolos. Mas agora que você está conhecendo a verdade, na pessoa de Jesus Cristo, você pode abandonar a idolatria. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida e falando mais e mais ao seu coração. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Pai eterno, eu quero te agradecer pela vida desse ouvinte que nessa tarde ouviu a tua palavra. Eu peço que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, continue abrindo o seu entendimento para que cada um possa entender a verdade e passar a viver a sua vida realmente pela fé no Filho de Deus e adorando aquele que é o único digno de ser adorado. Como diz a tua palavra, o Senhor mesmo disse, Jesus: adorarás ao Senhor teu